E no vídeo de hoje a gente vai mostrar para vocês a nossa segunda cidade preferida aqui em Portugal, a cidade de Aveiro, que é popularmente conhecida como a Veneza portuguesa. E essa cidade, ela é encantadora porque, além de linda, ela tem uma boa infraestrutura, que é o que a gente vai mostrar nesse vídeo. A gente está gravando para vocês na baixa temporada, no inverno, mas mesmo assim vocês estão vendo o fluxo de gente, vocês estão vendo turistas, vocês estão vendo os comércios abertos, né? É isso que dá aquela sensação de cidade viva, de cidade movimentada, em que você vai encontrar as coisas que procura. É uma cidade boa, ao meu ver, tanto para quem pensa em turistar, quanto para quem pensa em morar. É a parte histórica. Principais praças, igrejas, catedral, museus, salinas, bairro dos pescadores, a parar em cada ponto, a falar de toda a história com vocês, a dar-vos tempos para questões ou fotografias. Mas também tem um combinado de 25 euros, tuk-tuk mais o barco. Tá, só o tuk-tuk é... 12 por pessoa, 30 minutos. O tuk e o barco é 1h15, 1h30, porque é meia hora connosco e 45 minutos no barco. Ah, ok. E por 12 euros você consegue fazer esses passeios históricos, conhecendo um pouquinho da história da cidade, pelos moliceiros aqui. Inclusive, se eu não me engano, eles dão até uma provinha do doce tipo aqui, que são os ovos moles. Mas também você pode, pelo mesmo valor, fazer um passeio histórico de tuk-tuk, aqui rodando pelo centro histórico também. E uma curiosidade para vocês, todos os moliceiros, eles têm uma pintura diferente da outra. Muitas vezes sendo sátiras religiosas ou sendo mais sátiras safadinhas, que eu não vou mostrar aqui para vocês porque é um vídeo family friendly. Para chegar até aqui, a cidade, o aeroporto mais próximo é o aeroporto do Porto, da cidade do Porto. Você vai levar em média de carro 1 hora até aqui, vindo pela autoestrada, mas outra opção também para você chegar aqui, que também leva em torno de 1 hora, é através do comboio ou o trem. O bilhete de lá até aqui custa aproximadamente 3,95 €. E já são 10 horas da manhã. E eu falei para vocês que a gente sempre vem aqui, é a nossa cidade, uma das cidades preferidas, e a gente já tomou café em muitas dessas cafeterias por aqui pelo centro. Mas a nossa preferida, se eu puder dar uma dica para vocês, é essa aqui, ó, Padaria Ria Pão. Para mim é o café mais gostoso daqui de Aveiro. E galera, é até difícil escolher com tanta opção aqui, mas a gente gosta muito de morango que eu tô procurando aqui. Acho que a gente vai pedir um bolo. Bom dia. Você vê um galão, uma fatia de bolo dessa aqui e esse de morango bem aqui, ó. Só. Tá ok, obrigado. Oh, não esqueceram 20 euros aqui. Ah, olha a pegadinha, é um cartão aqui, ó. Acho que é de tour, de passeio aqui. Bom, recapitulando, né? A gente pediu um galão, que é o café com leite, uma torta de morango e uma fatia de bolo, que a gente não tá acostumado a ver tantas fatias de bolo aqui, não é tão comum, então a gente quis matar a saudade e pedir. E também pedimos um doce tradicional aqui de Aveiro, que são os ovos moles, tá? A história é bem curiosa. As freiras, elas usavam a clara dos ovos para engomar as roupas. E a gema não tinha uma utilidade específica. Então elas começaram a fazer a gema, elas pegavam a gema, faziam uma mistura lá doce e para manter esse segredo do doce, elas envolviam com essa massa que é de hóstia na igreja. Quem já provou hóstia na igreja sabe, essa massa é uma massa seca e aí elas mantiveram o segredo dessa forma. Inicialmente elas usavam isso, a igreja cuidava muito dos doentes, né? Então elas usavam isso para alimentar as pessoas subnutridas, mas depois foi ficando famoso e acabou se tornando um doce tradicional aqui de Aveiro. Bora ver. Por isso que ela é amarelinha por dentro. Da gema. Exatamente. Você sente um pouquinho, né, daquele gosto do ovo, mas é misturado com açúcar e fica bem doce. Não é um doce que eu queira comer sempre, né, mas é algo gostosinho de se provar. Pessoal, eu vou contar um segredo para vocês. Essa torta de morango a gente já provou em vários lugares. A gente nunca gostou. Nunca gostou. O único lugar que a gente acha gostoso é aqui nessa pastelaria de Aveiro. Olha só como ela é apetitosa, tanto visualmente falando, quanto no paladar, né, também. Eu já sei o gosto, mas é só para vocês verem como é dentro. Olha, ela vem tipo um creminho aqui, não sei se vocês conseguem ver, ó. É uma massa folhada com o morango e uma calda também de morango e um creme por dentro. É muito gostoso.
É tão boa quanto eu lembro. Agora falando um pouquinho dos preços para vocês, ó, o galão foi €1,60, o bolo €1,50, a torta, que é a nossa preferida, €3 e a unidade dos ovos moles €1,20. O total deu €7,30. Outro ponto legal que eu gosto de destacar para vocês é a arquitetura das cidades, né? Aveiro consegue manter tantos esses prédios históricos renovando, né? Alguns não estão, mas a grande maioria tá, né? Esse aqui é um restaurante, esse aqui, olha, eu acho uma empresa de contabilidade aqui. Então a gente tá andando um pouco pro centro aqui para mostrar para vocês como é, mas também a gente não vai se limitar só ao centro. A gente vai também pro interior aqui da cidade, vai para uns bairros mais afastados, que é exatamente para mostrar como realmente é a cidade. O que você vai encontrar de estrutura. A gente não se prende só à parte turística. Aí eu tava com saudade de vestir a camisa do canal, ó, que a gente tem uma camisa aqui para gravar para vocês, mostrando o nosso logo aqui, a nossa marca, mas não tá dando, pessoal, tá muito frio, tá batendo muito vento, aqui em Aveiro venta muito. Falei para vocês, a gente tá no inverno, eu acho que deve estar aqui batendo uns 7 graus agora. Andando por aqui a gente vê muitas dessas construções, né? Aqui vai ser um apartamento novo, vai ser desde apartamento de 1 quarto até apartamento de 3 quartos mais um anexo. Mas eu vou falar um pouquinho do preço para vocês de aluguel e de compra de apartamento mais lá pro final do vídeo. Agora a gente está chegando aqui na parte de área verde, né? Hoje tá fazendo até um solzinho, o sol tá brigando com as nuvens ali, mas a gente vai tentar mostrar um pouquinho da beleza aqui dessa área verde. Tá até um pouquinho barulhento, né? Vocês não estão ouvindo muito por causa do microfone, mas aqui a gente já veio outras vezes e é uma área muito tranquila, né? Que você pode trazer o seu pet, você pode vir fazer um piquenique aqui. Essa área aqui é grande, o pessoal faz exercício aqui também, ela inicia aqui, vai embora quase até lá no meio da cidade. Ah, tá barulhento porque o pessoal tá fazendo a manutenção. Ali ele tá com aquele tratorzinho ali cortando a grama e ali tá um outro pessoal com aquelas máquinas individuais que cortam a grama, né? O que eu acho interessante de Portugal é que cresceu 1 centímetro a grama, o pessoal já tá podando, já tá cortando, eles sempre deixam organizado as coisas para passear, né? Isso eu realmente dou muitos pontos a Portugal, porque ele tem muito funcionário público de manutenção, de limpeza. Eu acho isso deixa mais agradável de andar por aqui. Ó, tem uns patinhos ali, um casalzinho de patinho navegando aqui. De clima, pessoal, em média é de 5 a 25 graus anual. Facilmente no verão passa disso e no inverno chega a fazer um pouquinho mais de frio. A legal também é que tem as quadras de padel. Padel é um esporte muito popular aqui em Portugal. Também tem uma outra ali atrás, uma quadra de tênis. É para quem for da associação aqui do clube, você pode, é livre, tá? Você deve pegar a chave lá na câmara ou na associação e você pode vir brincar, jogar. É um esporte para todas as idades e para ambos os sexos. E vocês já devem estar aí se perguntando: Álvaro, a cidade é muito bonita, eu gostei, tem infraestrutura, será que tem emprego? O que tem para fazer aí? Ou em outras cidades mesmo aqui de Portugal, vocês se perguntam isso. E aqui no canal a gente tem uma assessoria específica para ajudar vocês, a família de vocês, a entender qual seria a melhor região para vocês imigrarem aqui para Portugal, qual seria as melhores cidades, os melhores locais que fariam sentido de acordo com a necessidade de vocês. A gente tem uma assessoria, se vocês tiverem interesse, só mandar mensagem ou no WhatsApp ou no Instagram, tá? É uma videochamada que a gente vai fazer, vai conversar, vocês vão me contar a história de vocês, o planejamento, eu vou dar minha opinião, toda a minha experiência já de todos esses anos aqui morando em Portugal, e a gente vai conversar basicamente sobre tudo, tá? A gente tem recebido algumas perguntas no Instagram, às vezes a pessoa manda 5, 10 perguntas: Álvaro, me responde isso aqui. E aí eu até explico: olha, a gente tem um conteúdo gratuito aqui dentro do YouTube, através dos vídeos, mas se você quer um conteúdo mais específico, que vai ajudar a sua família a ter mais sucesso nessa mudança, aí já é a assessoria. Então, se vocês tiverem curiosidade, é só mandar mensagem pra gente. Olha, uma coisa que eu acho muito interessante, pensei que era manutenção, mas eles tinham separado isso aqui porque eu acho que está tendo uma corrida dos jovens aqui, acho que de estudantes de alguma escola. E é um ponto que eu acho muito interessante relatar isso para vocês. Tem cidades em Portugal
que a gente passa e vê pouquíssimos jovens. A cidade está até encolhendo, perdendo habitantes, mas aqui em Aveiro eu já percebi que a quantidade de jovens é muito alta. Então a tendência é que Aveiro seja uma cidade portuguesa que continue crescendo, continue se desenvolvendo. A gente vai mostrar para vocês uma região, um bairro aqui totalmente novo, com construções totalmente novas. Então significa que está se expandindo. E eu acho legal falar isso, porque se você está até pensando em se mudar para cá, você vai querer uma cidade que esteja em desenvolvimento, né, que não esteja parada no tempo, que é o caso de Aveiro. Não está parada no tempo e tem muito crescimento. Eu vejo muito potencial de uma cidade que vai se destacar nos próximos anos aqui dentro de Portugal. E um dos motivos de ter tantos jovens é que a Universidade de Aveiro é uma universidade reconhecida em Portugal e até mesmo na Europa, atrai muitos estudantes estrangeiros e é uma facilidade, porque para quem pensa em ter filhos ou quem mora aqui tem filhos de idade escolar, você tem desde a creche, ensino básico, escolas secundárias e a universidade. É interessante porque você pode manter o seu filho, pode estudar e crescer em Aveiro, não precisa sair para outras cidades. Até mesmo para quem pensa em aplicar o visto de estudante, é uma ótima opção. Tem muitos cursos, engenharia, contabilidade, administração, tem uma infinidade de cursos, e não só de nível superior, mas também para quem pensa em fazer mestrado e doutorado. Aqui eles criaram, ali na frente, tem uma residência estudantil, então você paga um valor mais barato que você paga nos aluguéis por aqui, pela cidade. Então o estudante consegue se manter. Está tendo uma construção nova aqui, eu não consegui visualizar o que é, se é a universidade que está crescendo ou se é um novo prédio de residência estudantil, mas para vocês verem, para onde a gente está andando aqui tem algum tipo de construção nova. E essa é a primeira cidade que a gente está filmando de Portugal depois que voltou da Itália. Quem acompanhou a nossa saga ali visitando algumas cidades italianas, inclusive Veneza, que é o comparativo aqui de Aveiro, eu quero até que vocês deixem nos comentários se vocês morariam em Veneza ou se vocês morariam em Aveiro, que é para eu entender qual é o gosto de vocês. E eu também quero que vocês deixem nos comentários do vídeo se vocês gostaram dessa nossa passagem pela Itália, se querem que a gente volte, mostre outros países, Espanha, Itália. A gente pode programar uma viagem para mostrar outras cidades além de Portugal para vocês, né? Aqui, eu acho que essa aqui... Não, essa aqui ainda é mais um polo, acho que é o de engenharia. Eu acho que a parte estudantil é mais para lá. Álvaro, veja bem, ali tem até engenharia aeroespacial. É, engenharia de materiais e engenharia aeroespacial. Teve uma matéria que eu vi que teve uma estudante do curso de engenharia aeroespacial que ganhou um prêmio por ter feito algo assim, eu não lembro agora. Se eu achar essa matéria eu vou colocar aqui na tela. Bem aqui na frente da universidade que eu acabei de mostrar para vocês, também tem um hospital de referência, tá? É um hospital que eu vi que tem um atendimento de qualidade, tem uma nota até razoável no Google do total de 0 a 5. Aqui também tem centro de saúde, é pro outro lado da cidade, que é para os atendimentos mais básicos, médico de família. O hospital normalmente é para atendimentos mais complexos, mas fiquem tranquilos que aqui, pelo que eu vi, também tem um atendimento de saúde bom. E eu acho, Álvaro, que ali, ó, é programa de doutorado e biologia e geologia ali, ó. É muito grande aqui a universidade, tem muitos cursos. Um outro ponto importante é a questão do transporte público. A gente está passando aqui onde tem um monte de autocarro ou ônibus e a gente viu bastante transporte público aqui. Eu acho que seja, até mesmo por conta da universidade, eu acho que seja bem servido de transporte público. Esse passeio, né, esse tour que eu estou fazendo com vocês aqui por Aveiro, que a gente rodou os principais pontos e até bairros um pouco mais afastados, a gente está fazendo a pé. E eu vou ser sincero com vocês, relativamente a gente não está cansando, né? Então eu acredito que, ao meu ver, né, não há necessidade de você ter um carro de imediato aqui em Aveiro. Claro, se você for trabalhar, que a gente também vai falar um pouquinho sobre trabalho mais ali na frente, aí eu já acho que você precisa ter. Mas se você vem para estudar, se você vem para morar, não precisa de um trabalho, vai trabalhar de home office, não precisa se deslocar para o trabalho, eu acho que perfeitamente não há necessidade de você ter carro aqui. Dá para você ir para o shopping, dá para você ir para todo o canto aqui sem a necessidade de ter um veículo próprio. Ah, Álvaro, eu não quero ter carro, mas também não quero ficar andando. A outra opção aqui, ó, tem o Buga, que é essas bikes elétricas aqui. Você baixa o aplicativo, faz um cadastro, aí paga uma taxinha e você pode usar essas bikes aqui. Elas estão nos principais pontos aqui, pessoal, não é só um ponto ou outro. A gente já andou por aqui, eu acho que a já viu uns 5 pontos de bike. Então você pode se deslocar de um lado para o outro de forma mais fácil. Também
é uma cidade acessível, não tem grandes ladeiras, boa parte dela é plana, então você não cansa andando por aqui. Até mesmo você que tem mais idade ou você que tem alguma dificuldade de locomoção, Aveiro é uma cidade legal, porque basicamente é assim, ó, tudo plano, você consegue andar de um lado para o outro. Só é um pouquinho ruim porque tem muitos locais assim, desses ladrilhos, dessas pedrinhas aqui que eles colocam, então às vezes você fica assim, andando. Se você for andar tiver de cadeira de roda ou tiver com algum outro meio aqui, fica meio trepidando. Mas fora isso, a cidade é plana, dá para se locomover legal. Além de ser um polo turístico, um polo estudantil, também é um polo de compras. Tem esse shopping aqui, que é o Glicinhas Plaza, esse fica bem mais dentro da cidade, mas lá naquela parte turística também tem um Fórum Aveiro. E, se eu não me engano, tanto lá quanto aqui tem cinema, além das lojas famosas aqui na Europa, então tem para todos os gostos. Pedir de gravação, normalmente a gente vai comendo pelo restaurante que a gente vê quando bate a fome. E já passou do horário do almoço. E a gente parou só aqui na frente da Domino's Pizzaria e pediu uma pizza de fiambre e bacon e refrigerante. Deu um total de R$ 8,95. Olha, o outro bairro que eu queria mostrar para vocês é aqui a região da Forca, que é uma região que está se desenvolvendo, está atraindo grandes investimentos, novos prédios. Ó. Esses que vocês estão vendo aqui nessa avenida principal é tudo o apartamento que foi construído recentemente. Inclusive lá no final vocês estão vendo lá um andaime, como é o nome? Me falhou a memória. Guindaste, pronto, um guindaste, ó. Que normalmente eles usam para construir aqui. Também tem um empreendimento novo lá. Aqui cresceu bastante essa região, ó. Nesse espaço aqui que vocês estão vendo de lojas, se eu não me engano, eu contei 7 imobiliárias. Só daquele pedacinho ali, ó, da onde está aquele carro na calçada, até ali ao final tem 7 imobiliários, para vocês verem como o mercado imobiliário aqui na região está aquecido. Aqui também tem grandes redes de supermercado. Ali do outro lado, não sei se dá para vocês verem, é o Continente. Atrás do Continente tem a estação rodoviária e a estação de trem, ou seja, você chega praticamente nesse bairro aqui e anda um pouquinho, tá lá no centro. Também tem outros supermercados aqui como o Pingo Doce, a Mercadona, tem outras redes, estão espalhadas aqui pela cidade, mas muitas dos supermercados grandes estão concentrados aqui nessa região. O fato dela ser muito turística, muito popular, até ter o apelido de Veneza portuguesa, isso atrai muita gente para vir morar para cá. Então os preços da região aqui de Portugal, eu acredito que seja uma das regiões mais caras, tá? Excluindo ali Porto e Lisboa, que são as cidades polos, mas de outras cidades do interior, essa aqui com certeza é uma das regiões mais caras. Um apartamento de um quarto aqui tá na faixa de 200, 220 mil, um apartamento de 2 quartos 250, 270 e o apartamento de 3 quartos facilmente já passando ali de 300, 350, 400 mil. Então é uma cidade que tem muito status, muito turísticas, mas isso se reflete muito no preço, que é o que acaba afastando as pessoas que não têm tanta condição financeira de viver aqui. Porém, em relação ao aluguel, já foi muito mais caro viver aqui. Antes, um apartamento de um quarto, facilmente você encontrava aqui 1.000 euros, 1.100 euros. Apartamento de 2 quartos, ali perto dos 1.300, 1.400. Porém, essa realidade já vem mudando, não só aqui em Aveiro, pessoal, mas em toda Portugal. Eu fui fazer uma busca nova aqui dos preços para vocês, e apartamento de um quarto, por exemplo, eu já encontrei aqui na faixa dos 700 euros, 750, o apartamento de 2 quartos, 900 euros. Já consegui ver, porque antes postava um aluguel aqui, em uma semana esse aluguel já não estava disponível. Hoje eu já estou vendo que os apartamentos estão ficando, eles estão tendo que baixar os preços, já consegue negociar um pouco os valores que estão sendo colocados no mercado e consegue às vezes uns descontos até razoáveis. Álvaro, tá barato? Tá me falando que 750 euros, 900 é barato? Não, pessoal, não é barato. Tá? Mas diante de preços que eu já vi em anos anteriores, está começando a baixar o preço, muito por causa da imigração que foi barrada aqui com as novas leis e dificultou alguns processos de entrada aqui no país, ou seja, menos imigrante, menos gente querendo alugar,
mais oferta, os preços caem, né? Essa é a lei do mercado. Então tem acontecido de que aqui em Portugal, pelo menos para o aluguel, os preços já estão começando a cair. E a cidade, sem dúvida nenhuma, é uma das mais bonitas que a gente já visitou aqui no país. Ali atrás era uma antiga fábrica de cerâmica que hoje a Câmara renovou ela toda, funciona alguns órgãos públicos, mas é um ponto icônico ainda aqui da cidade, né? Vale a pena uma foto, vale a pena você vir fazer uma visita, que é um prédio muito bonito. Já que a gente está falando de fábrica, né? Vamos falar um pouquinho de emprego, porque também é um ponto muito interessante. Quem pensa em se mudar para cá também pensa em emprego. A mais ou menos uns 10 minutos de distância daqui tem uma zona industrial grande com muitas empresas. E é aquele ponto que eu falei com vocês no meio do vídeo. Se você vem para morar, vai trabalhar de home office, você não precisa ter carro. Agora, se você vai trabalhar, pensa na possibilidade de até conseguir emprego um pouco mais distante, aí sim é necessário ter carro, porque você vai precisar se deslocar para outros pontos. É um dos pilares, é a indústria junto com o turismo. O turismo aqui é muito forte, então se você tem a facilidade de se comunicar em outro idioma também, eu acho que isso facilita muito a sua vida aqui em Aveiro. Além, né, dos pontos turísticos, a gente viu muitas empresas contratando aqui. Lá no shopping mesmo a gente viu uma placa de recrutamento. Só que como é uma cidade muito turística, a gente ouve de vez em quando o francês falando, o espanhol falando, inglês falando. Então assim, para você se colocar no mercado de trabalho aqui, é necessário você falar uma segunda língua, porque você vai atender pessoas de outras nacionalidades. Não é algo que vai dizer se você vai conseguir um emprego ou não, mas eu acredito que vai ser um diferencial. Eu sempre coloco as vagas de emprego na descrição do vídeo, então dá uma procurada lá no link. Eu vi uma grande quantidade, tá? Aveiro é uma das cidades que mais tem emprego, mas também, claro, tem bastante concorrência. E agora a nossa tradicional avaliação, se a gente moraria ou não. Bom, eu falei lá no início do vídeo que é a nossa segunda cidade preferida, então é claro que a gente moraria aqui. Um dos fatores é esse, no final da tarde, você poder andar aqui pelas pontes, pela ria, pela orla, né, entre aspas aqui, de Aveiro, passear assim tranquilamente, vir com seu pet, é uma tranquilidade boa, não tem tanto barulho aqui nessa parte central, mas também, né, a gente viu, é uma cidade viva, tem muitos comércios aqui, tem vários restaurantes, você andando por aqui você vai encontrar inúmeros restaurantes, então se você quiser comer numa semana num, numa outra semana no outro, vai ter opções diferentes, tem área verde para você passear, tem escolas, universidades, então para quem pensa em ter filho, ele vai poder crescer e tendo todos os ciclos de ensino dentro da própria cidade. É uma cidade bonita, bem cuidada, com transporte público funcionando. Então são muitos fatores que deixam ela agradável de se viver. Tá numa região também que não é muito distante de um aeroporto, 1 hora de um aeroporto, então se você quiser depois viajar para outros cantos você pode, mas seria sim uma cidade que a gente moraria. O único ponto negativo que eu relato para vocês é exatamente o preço dos imóveis. É muito elevado em comparativo com outras cidades aqui, com estrutura legal também, claro, não com a fama de Aveiro, mas com estrutura legal também, ela está muito mais elevada, mas eu acho que vencendo essa barreira do imóvel, do aluguel, seria uma cidade com muita oportunidade e que eu acho que valeria muito a pena você viver assim até mesmo o resto da vida aqui em Portugal. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho de Aveiro comigo e com a Aline, e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, pessoal. Um beijo.